Quero chamar aqui no palco o Ayrton Fernandes. Bom dia. É o Ayrton? Falei certo, Ayrton? Falou certo. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente para fechar essa manhã Igualmente. maravilhosa. E antes de mais nada, eu gosto sempre de perguntar, né, pro pessoal, quem é o Ayrton Fernandes? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Bom, o Ayrton Fernandes aqui, eu sou especialista em segurança da informação. Minha área de atuação é essa, já há alguns bons anos aí. Eu atuo com perícias criminais, perícias forenses, né, análise de crimes virtuais. Sou professor, hoje dou aula em algumas universidades aí no país afora, em algumas academias também de polícia, né, e venho atuando aí fortemente nas questões também de proteção de dados. Então, tudo que gira em torno desse universo de segurança da informação, proteção de dados, perícia digital, é a minha área de atuação. A minha escola é tecnologia, né? Hoje eu sou sócio aqui também no Guerra Batista Associados, né? A gente agradece aí também a oportunidade aí do convite. Excelente, Ayrton. Ó, é o seguinte, gente, vocês estão aqui agora, lembrando que durante a apresentação do Ayrton, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, tá bom? Que no final a gente responde à medida, assim, havendo tempo, lógico, tá bom? Então aproveite, não deixe para colocar só no final. Surgiu a dúvida, já coloque no chat, tá? O Ayrton, o palco é todo seu. Você vai compartilhar slide com o pessoal? Vou compartilhar, já estou pegando Vamos aqui. lá. É só você clicar em apresentar e Estou compartilhar vendo tela. qual é a tela correta aqui. Pronto. Beleza. Vai aparecer para mim aqui, eu já coloco. Excelente. Chegou. O palco é todo seu, no final eu volto. Joia. Obrigado, Wagner. Nada. Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade aí de conversarmos aí um pouquinho sobre, né, o Data Science, inteligência artificial. E meu objetivo aqui é dar uma explanada sobre o tema, mas com foco dentro aí da investigação e da perícia digital. Então, qual é o futuro? Como é que a gente entende aí que o Data Science e a inteligência artificial pode estar atuando, contribuindo dentro desse cenário que nós sabemos aí que ele vem crescendo, né? Cada vez mais. Então, falando um pouquinho da IA na investigação criminal, a aplicação da inteligência artificial na investigação hoje criminal, ela vem mostrando como uma tecnologia muito importante que pode auxiliar as autoridades aí na resolução de casos e na prevenção de crimes. E aí não somente na área criminal, como também na área forense. Hoje cresce cada vez mais os índices de crimes virtuais, de crimes digitais, e a necessidade das perícias forenses, elas vem crescendo cada vez mais. O que é uma perícia forense? Nada mais é do que a atuação de um perito, que não é um perito criminal, um perito que atua junto às forças policiais, mas um perito que ele vai fazer todo o trabalho de investigação e análise. É a área de disaster recovery, ou de resposta a incidentes. E se torna cada vez mais importante, cada vez mais necessário, justamente para que se entenda o modus operandi desse crime. E, principalmente, eu sempre falo que o objetivo não é ficar só buscando culpados, mas, principalmente, identificar quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos que a empresa vem tendo para que ela possa atuar em cima disso. Então, o uso da IA ela vem crescendo fortemente. A IA é um campo muito forte da ciência da computação, que vem, né, visa aí desenvolver sistemas um potencial cada vez maior aí para realizar tarefas que normalmente exigem aí uma inteligência humana. A inteligência artificial ela vem nesse ponto trazendo fortes ganhos para a área de investigação, para a área de perícia, porque ela tem reduzindo bastante o tempo de análise. Então, ela tem sido aplicada em 85% das investigações criminais e forenses também para análise de padrões. O reconhecimento facial, para vocês terem uma ideia, ele ajudou a identificar mais de 70% nos casos onde foi utilizado suspeitos. Agora, no início do ano, no Carnaval, nós ouvimos bastante nas mídias falando do reconhecimento facial sendo aplicado pelas forças policiais aí, que identificaram, né, fugitivos, identificaram suspeitos e foram presos. Inteligência artificial trabalhando ao nosso favor.
E aí existem vários estudos e casos aí que mostram uma redução em torno de 30% no tempo necessário para resolver esses crimes. Isso, dentro de uma investigação, tanto na criminal como na forense, ele representa muito. 30% de redução de tempo, muitas vezes, é o ganho que nós temos de fechar, né, um incidente que esteja ocorrendo. Participamos aí aqui no escritório, nós participamos de várias ações também de perícia forense, e uma grande do ano passado foi justamente uma empresa pública, onde ela teve um vazamento em 3 meses de 18 milhões de reais com boletos falsificados de cobrança de consumo aí. E esse 30% ele foi de suma importância para que nós pudéssemos identificar não só o modus operandi, mas fazer toda a rastreabilidade, identificação e poder fechar, inclusive bloquear contas junto com mandados judiciais, etc. Então, é muito importante nós entendermos como ele funciona. A inteligência artificial ela vem ajudando muito nesse sentido. Ela contribui aí, por exemplo, em análise de padrões de crimes e predição de incidentes. Então, a IA ela pode contribuir, né, no processo e no sentido de analisar grandes volumes de dados sobre crime, como localização, horários, frequências, né, vítimas, suspeitos. Então, a inteligência artificial ela vem contribuir muito desse sentido. E aí, com isso, ela auxilia na identificação, principalmente de padrões e de tendências criminais, né? E ela ajuda na prevenção, onde aí diversos tipos de crimes eles acabam sendo, né, abastecidos. O data science ele contribui muito nesse sentido, onde essas grandes bases elas ajudam aí no planejamento e na alocação de recursos de forma mais eficiente e eficaz. O outro ganho que nós temos aí no reconhecimento facial, ela pode usar aí técnicas de reconhecimentos faciais para identificar suspeitos com diversas alterações. Então, aquele tipo de crime onde a pessoa, né, ao longo do tempo, ela acaba fazendo, né, utilizando até de cirurgias plásticas e etc., a inteligência artificial ela contribui nesse processo de análise, de perícia, de investigação, onde ela cria ela faz a simulação, na verdade, né, de todas as características aí que esse profissional, que esse criminoso, na verdade, pode ter. Isso já era utilizado, né, no modo analógico, vamos dizer assim, no ambiente analógico, mas era muito na base, né, do desenho da mão. E isso gerava um tempo maior. A inteligência artificial são os 30% ali. Ela reduz esse tempo, que pode contribuir fortemente. E ela também pode usar aí técnicas de processamento de linguagem natural para analisar, por exemplo, textos, áudios, né, como depoimentos, mensagens, ligações. Nós temos a deepfake, que vem crescendo muito ao longo aí do ano passado. Já tivemos muitos casos no final do ano, no início do ano, e dentro da análise pericial, a inteligência artificial também contribui para que nós possamos identificar cada vez mais o tipo de crime que está sendo criado. Um exemplo aplicado, né, foi lá em 2018, na Índia, onde a polícia da Índia ela usou um software de reconhecimento facial para identificar mais de 3 mil crianças desaparecidas em apenas 4 dias. Então, ou seja, para vocês terem uma ideia, a identificação de 3 mil crianças, né, sem o uso da inteligência, sem o software de reconhecimento facial e o apoio de uma inteligência artificial, ele levaria em torno aí, mínimo de 1 ano. Foram 4 dias, simplesmente fazendo comparação de fotos de crianças em abrigos com fotos de crianças desaparecidas. Então, o uso da inteligência artificial no processo de investigação criminal, de investigação em perícia forense, ele está contribuindo cada vez mais, não só para a qualidade do serviço prestado no final, seja para o público, seja para o privado, mas principalmente na qualidade da atividade do próprio profissional, no dia a dia do próprio profissional. Os ganhos são muito grandes e o resultado final ele acaba sendo muito grande também. Mas quais são, né, os riscos aí, desafios que nós temos também em torno da utilização da tecnologia? Bom, um dos grandes são os deepfakes. Hoje, a deepfake ela representa um risco de 25% dentro dos processos de investigação, que pode criar falsas evidências.
os riscos e desafios associados ao uso da IA na área de investigação e perícia, ele vem mostrando como uma tecnologia forte que pode trazer tanto consequências positivas, mas também como consequências negativas, né, pelo uso aí pelo criminoso. A IA ela é uma tecnologia muito poderosa, nós sabemos disso, mas ela requer aí muita regulamentação, muita transparência, né? Existem aí muitos dilemas éticos, violações de privacidade, tanto que o uso da inteligência artificial ela foi apontada, ela foi levantada como um grande fator de preocupação, né, no último encontro de Davos, onde eles entenderam, os países membros ali, participantes entenderam, que ela sim traz muito benefício, mas ao mesmo tempo ela pode aumentar potencialmente os crimes girando em torno da tecnologia. Existe aí um viés algoritmo, ele é uma preocupação aí em torno de 40% das ferramentas, e também tem 15% de casos de identificação incorreta de erros. Então, os riscos que nós temos em torno do uso da tecnologia, ele também é muito grande. Mas tem formas, né, de nós identificarmos. Bem rapidamente, só para vocês entenderem, né, o que é uma deepfake. A deepfake está ficando famosa, são vídeos, né, ou áudios manipulados aí com o uso de IA para criar imagens realistas de pessoas falsas. Tivemos aprovação da lei do cyberbullying, agora recentemente, no início do ano. Era um projeto que já estava caminhando no nosso Congresso. Ele teve uma aceleração, justamente pelo caso, no final do ano, de uma escola lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, onde os alunos se valeram de fotos de alunas também e fizeram toda uma montagem com a inteligência artificial não foi nem com cunho sexual, na verdade foi com cunho pornográfico mesmo. Foi montado fotos e vídeos utilizando a foto de meninas. Então, acabou acelerando esse processo, que criminaliza também, né, traz para o menor, enfim, tem todo um arcabouço legal em torno dele. Mas as leis estão se aprimorando. E aí, pegando um exemplo, né, aqui o que é? Aqui é um repórter, é um vídeo, ele é longo, mas eu vou encurtá-lo, é só para vocês verem, né, o que ele faz. O que ele fez aqui? Ele usou, na verdade, a imagem do Tom Cruise e ele criou várias situações em torno desse vídeo dele. O vídeo tá todo em inglês, o som, na verdade, ele é irrelevante, mas isso daqui que vocês estão vendo é uma deepfake, não é o ator. Aqui já é o jornalista, né, se valendo da tecnologia de inteligência artificial para que ele possa... Aqui foi, né, o objetivo foi jornalístico, mas a gente sabe que existem outros objetivos maiores aqui em torno do uso dela. Então, para vocês entenderem, né, as deepfakes elas são usadas para criar essas falsas também evidências em processo de investigação. Já tivemos casos, não só na criminal, mas também na forense, na iniciativa privada, onde foi necessária a utilização de algumas imagens. Esse daí tá vendo? Esse é o jornalista, mas ele está usando a tecnologia ali. E, como eu estava dizendo, né, isso dificulta muito a identificação da autenticidade, principalmente de imagens e de áudios. É perfeito, pessoal, como vocês estão vendo, né, isso tudo é uma deepfake, ela fica perfeita quando cria. Esse né, são os jornalistas, esse é o real, lado esquerdo, lado direito. Então, para vocês verem como fica uma montagem. E é difícil, para não dizer quase impossível, identificar. A olho nu, a gente não consegue identificar uma falsificação dessa. No início do ano, teve inclusive um pagamento de 170 milhões aí para uma empresa, justamente onde, numa reunião, um dos interlocutores ele era deepfake, não tinha ninguém ali. Foi montado com base na inteligência artificial, e isso é o que dificulta muito os processos de investigação de perícia. Nós temos também, além do deepfake, nós temos o viés algoritmo. O que é o viés algoritmo? É a tendência de um algoritmo de inteligência artificial de produzir resultados enviesados, discriminatórios, devido aí principalmente às fontes, né, e fatores como dados incompletos, inadequados, enviesados, né, ou design de modelo. O viés algoritmo ele afeta a investigação quando existe a geração desses falsos positivos ou falsos negativos. E aí prejudica
todo o processo de investigação, todo o processo de análise. Aí nós temos também, né, as imprecisões, as falhas, né, ou imprecisões aí na execução. Esses desenhos, né, essas imagens aqui que a gente tem, as pessoas às vezes causa até um pouco de má impressão, né, essa quantidade de mão, de dedo, mas é uma imagem criada por inteligência artificial. São falhas, né, ou imprecisões aí na execução ou no próprio resultado de um sistema de IA. São bugs, né? Os erros podem ter impactos, inclusive, graves aí na investigação, como identificação incorreta de suspeitos, de vítimas, violação de privacidade, falsificação de evidência. Isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Toda vez que a gente tiver, principalmente nos tempos atuais, observem fotos. Hoje é muito comum nas mídias sociais as pessoas divulgarem muitas fotos, muitos vídeos, e existe muita edição por trás com inteligência artificial. E aí, preste atenção, né, em proporcionalidade de corpo. Aqui a gente está falando de alguns, né, erros aí, imprecisões muito gritantes, mas preste atenção em fotos. Às vezes você tem uma imprecisão muito grande aí em proporção corporal. Então, às vezes é uma distância entre, né, o ombro e a cintura, de um lado muito maior que o de outro, né, afinamento de punhos, de mãos, de pescoço, que vão muito além do que você às vezes conhece realmente da pessoa. Então é muito importante ter essa análise, essa visão, porque inclusive isso está sendo utilizado para cometer crimes no dia a dia na área profissional. Como eu falei, o deepfake, imagens, fotos, hoje né, tem vários aplicativos aí, Copilot, ChatGPT, entre outros aí, que você cria materiais complexos, inclusive, em questões de minuto. É o uso da inteligência artificial para o bem, mas também tem o uso dessa inteligência artificial para o mal. Então, tem que tomar cuidado com o que hoje nós temos em mão, com o que hoje, na verdade, nós estamos lidando e olhando. E como é que é? Né? Como é que fica dentro da perícia digital? Como é que funciona dentro de todo esse processo? Bom, dentro da perícia digital, primeiro, é importante entender que a perícia digital ela trata dessa relação, né, de investigação com a inteligência artificial e outras tecnologias na era digital, né, mostrando aí como essas áreas se complementam e se desafiam na investigação e na perícia. A perícia digital ela nada mais é do que a ciência que visa aí coletar, preservar, enfim, analisar aí evidências digitais em casos de crimes, né, ou casos civis também. E a IA é a tecnologia que ela vem juntando, né, todo esse arcabouço, todos esses sistemas que são desenvolvidos, que têm a capacidade de realizar aí tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, mas num tempo muito superior que isso. A gente tem aí o uso da IA na perícia digital, para vocês terem uma ideia, aumentou aí, né, a eficiência de 50%. Nos últimos 10 anos aí foram 437% em perícias, isso só dentro do estado de São Paulo, o crescimento. E o Brasil teve um aumento de 23% nos casos de cybercrimes. Então, ou seja, isso só no segundo semestre de 2020. Hoje o Brasil ele é um grande celeiro, né, para crimes digitais no mundo. Ele é o segundo maior, vem atrás dos Estados Unidos, mas ele virou um grande celeiro, ou seja, um grande jardim, né, ou como dizem alguns colegas, um grande pasto, na verdade, né, para ser trabalhado com o crime digital. E o criminoso ele vem entendendo algumas situações onde a solicitação de resgate vem mudando o foco. Hoje vem crescendo muito a solicitação de resgate em cima de dados pessoais. Como nós temos uma lei de proteção de dados no Brasil, a mesma coisa está acontecendo na Europa, mas no Brasil vem crescendo mais rápido, o criminoso ele sequestra dados pessoais, bloqueia servidores, etc., com dados pessoais, e ele pede resgate com o objetivo de evitar a divulgação na internet, não mais só na dark web, que é onde eles mais divulgavam, mas sim na internet. E o argumento dele é justamente isso. Existe uma lei de proteção de dados, isso principalmente médias e grandes empresas eles atuam, aonde se você não me pagar o resgate, que é em Bitcoin sempre solicitado, eu vou jogar isso para a internet e aí você vai se virar
com as autoridades aí, porque pode chegar até, dependendo do porte, faturamento da empresa, enfim, tem um limite de 50 milhões. E aí eles pedem 1, 2, 3, 4 milhões de reais aí. Então, isso vem crescendo muito no Brasil. O crime digital ele está em alta, né, com diversas aí, modus operandi. Tem uma pesquisa recente da Kaspersky, né, que aponta que o Brasil teve esse crescimento aí só em 2023. Outro levantamento aí da TransUnion, que é uma empresa global aí de informações de fraude digital, que fala que cresceu 20% também no segundo semestre do ano passado, e tem um relatório da Fortinet que indica aí, né, um impacto muito grande. Esses dados, eles demonstram aí que o Brasil ele é um dos principais alvos. Mas a IA, ela é uma aliada também na análise forense, na atividade. A IA, ela auxilia esses peritos na análise de grandes volumes de dados, principalmente, identificando aí diversas informações relevantes, classificando evidências, reconstruindo principalmente cenários. Nós temos algumas tecnologias que ela é bem interessante no input de algumas informações de cenários físicos, ela recria todo um ambiente e demonstra como isso pode ter ocorrido. Na área de tecnologia, nós temos alguns treinamentos que nós damos de Blue Team, de Red Team, onde com o uso da inteligência artificial, nós criamos diversos cenários artificiais com o uso dela, e aí a simulação de ataque, né, e defesa para treinamento de equipes aí de resposta a incidente, principalmente. Aí ela cria técnicas aí também de machine learning para aprender dados, melhorar a sua performance. E existe um desafio muito grande na coleta e interpretação de dados. A IA ela pode também dificultar esse trabalho desses peritos, porque ela pode gerar muitos dados falsos e alterar, inclusive, dados originais, né? Ocultar, inclusive, informações, dados que são comprometedores aí. Ela pode usar de técnicas, por exemplo, de criptografia, né? Esteganografia, ofuscação, mascaramento, entre outros aí, para proteger os dados de criminosos ou para acobertar dentro do ambiente digital ações e processos criminais. E aí nós temos, né, várias formas, vários tipos de crimes que podem ser cometidos com o uso da inteligência artificial, que acaba dificultando a atuação do profissional. E como eu disse, pessoal, isso não é só área criminal, né? Isso é na área privada também, que vem crescendo muito. Então, como eu já falei, criação de deepfakes, né? Ela pode criar vídeos, áudios aí que imitam pessoas reais para enganar, para extorquir, né, para difamar. Nós vimos muito aí em períodos eleitorais, vamos entrar em outro aqui no país, onde cria-se muita deepfake. Mas na área empresarial, isso vem crescendo muito. As deepfakes podem ser usadas para criar aí falsas evidências. Nós temos também a realização hoje do phishing, da engenharia social, que é muito conhecido. E dentro de pesquisas recentes, pessoal, por vários institutos aí, ficou apontado que hoje o grande risco dentro das empresas é o fator humano. Ele é o número 1, responde por mais de 70% dos incidentes de segurança da informação, de proteção de dados, muito por causa do phishing e da engenharia social. Ou seja, a IA também ela acaba acelerando esse processo por usar técnicas de processamento de linguagem natural. Ou seja, né, para criar e-mail, mensagens, ligações, chatbots. Às vezes você recebe ligação, você acha que está conversando com alguém, e você está conversando com inteligência artificial. E aí esse machine learning que ela processa todo, ele contribui no aprimoramento dela, e aí isso acaba potencializando o crime e dificultando, principalmente, o monitoramento pelas tecnologias hoje desempregadas no mercado. Existe uma pesquisa feita internamente no segundo semestre do ano passado, e aí foi divulgada muito dentro do meio policial, de investigação e perícia, onde foi feita uma análise de quanto o criminoso ele está à frente no que tange aí a conhecimento tecnológico, né, ações para a execução de crimes. E foi encontrado algo em torno de 3 anos e pouco, arredondando, 4 anos à frente. Ou seja, qualquer ação que nós estamos tomando hoje, ele está 4 anos à frente no sentido de técnicas já para burlar
as tecnologias que nós temos hoje. E aí nós estamos dentro do mercado nacional, mas no mercado brasileiro, por exemplo, onde nós temos uma carência de quase 500 mil profissionais em segurança da informação. E aí, pessoal, eu falo profissionais, não os profissionais ou especialistas de LinkedIn. O que eu chamo de especialista em LinkedIn? Muitas pessoas estão fazendo cursos, tirando certificações importantes, mas elas não têm o conhecimento necessário, elas não têm a experiência necessária. E vai para o LinkedIn se apresentando como especialista. O segundo semestre do ano passado, eles começaram a demitir um número muito grande de profissionais de segurança da informação, as empresas. Até questionaram muito, né? Pô, mas é uma contradição aí, tem 500 mil profissionais faltando e estão demitindo? Sim, são justamente os especialistas de LinkedIn. São aqueles profissionais que se colocaram como e na hora de se provar não estão conseguindo, justamente pelo crescimento do crime digital. E aí as empresas agora estão tendo que demitir para contratar especialistas que não são mosca branca, mas está difícil de encontrar. Por isso que tem muita empresa investindo aí na terceirização desses serviços. E aí, um outro fator também é a execução de ataques cibernéticos. A inteligência artificial, ela pode usar técnicas, ela utiliza, na verdade, de técnicas de aprendizado de máquina para realizar machine learning, para realizar ataques automatizados, adaptativos, né, persistentes contra sistemas de informação, redes ou dispositivos. Eu participei de um teste que foi feito no final do ano passado, onde uma ferramenta de inteligência artificial, ela fez a tentativa, isso nos treinamentos, né, de Red Team, de Blue Team, de resposta a incidentes, ela ficava tentando acessar um ambiente corporativo e atacar dois tipos de RPs que são do mercado. Né? E assim, ela para vocês terem uma ideia, qualquer ação que o pessoal estava tomando de defesa, ela, em 5 minutos, mais ou menos, ela conseguiu quebrar todas essas defesas e invadir. Então, ou seja, ela faz um trabalho de aprendizado em tempo real muito acelerado. Né? E ela usa técnicas também de ataque que acabam permitindo, né, várias tentativas paralelas e simultâneas. O importante é justamente nós entendermos, nós conhecermos, trabalhar preditivamente, né, para poder usar essas técnicas da IA também para defesa ativa ou passiva, né, para evitar aí alguns incidentes, para evitar, né, alguns tipos de ataques que vem correndo e vem crescendo cada vez mais. Mas e dentro, né, da perícia, olhando para o data science? A perícia, a conexão entre data science e inteligência artificial dentro da investigação, ela também cresce bastante, demonstrando como essas áreas se combinam para fornecer insights valiosos e melhorar principalmente a tomada de decisão da análise do perito, mas também o caminho melhor que pode ser perseguido e seguido no menor tempo possível. Data Science é aquele campo que estuda e aplica métodos científicos, processos, né, e sistemas para extrair conhecimento e valor dos dados. E aí, nesse sentido, existem algumas relações, como, por exemplo, análise de dados. O Data Science, vou olhar um pouquinho a garganta, né, que a gente fala bastante. O Data Science, ele utiliza técnicas de estatísticas, matemática, computação e visualização para coletar, limpar, explorar, enfim, modelar aí diversos e altos volumes de dados. A inteligência artificial, ela utiliza dessas técnicas de machine learning e redes neurais, lógica fuzzy, entre outros aí, para processar e analisar dados em larga escala, contribuindo aí na identificação principalmente de padrões, tendências e anomalias que seriam difíceis de identificar e detectar manualmente. Uma outra relação entre o data science, perícia e inteligência é justamente a modelagem preditiva. O data science, ele se vale de técnicas de regressão, classificação, clusterização, para criar aí modelos que preveem comportamentos futuros baseados em dados principalmente históricos, mas também em dados atuais. A IA, ela utiliza essas técnicas
de aprendizado com o objetivo de supervisionar, né, ou reforçar, né, esse processo todo, criando esses modelos que aprendem e se adaptam aos dados, melhorando aí a performance e a precisão quando de uma análise, quando de uma pesquisa e uma atividade de investigação e de perícia. E tem também a própria perícia digital nesse processo. Ou seja, o data science ele utiliza as técnicas de mineração de dados, né, análise de redes, análise de sentimentos, para extrair informações relevantes de dados digitais, né, como, por exemplo, textos, imagens, vídeos, etc. E aí utiliza de técnicas de reconhecimento facial, reconhecimento escrito, né, reconhecimento de áudio, processamento de linguagem natural, por exemplo, para poder auxiliar, mas principalmente agilizar no processo de análise desse alto volume de dados. E aí nós temos dentro da segurança cibernética, onde o data science também, por meio de técnicas de criptografia, esteganografia, mascaramento de dados, ele protege dados e sistemas aí de informações contra possíveis ataques cibernéticos. Quando a gente fala de ataque cibernético, não se iludam, não existe risco zero, ok? Se dentro da empresa de vocês, né, vocês estiverem ouvindo que falando a minha empresa tem risco zero, levantem as orelhas, porque não existe risco zero, ok? O trabalho, inclusive, previsto, quando a gente vai lá para a ISO 27001, a necessidade dessa análise é justamente para mitigar os riscos. Eu vou reduzir esses riscos ao mínimo aceitável, mas não existe risco zero. E isso é um trabalho constante, é um PDCA. A gente tem que estar sempre avaliando a segurança dentro da empresa. E com a evolução, né, da IA, do data science, das técnicas também de crimes, isso cada vez mais tem que ser mais célere, mais rápido. Ou seja, eu tenho que reduzir o meu tempo da análise. Porque dentro da IA, da segurança cibernética, a IA ela utiliza também essas técnicas, ela permite a técnica de análise de intrusão, de prevenção de fraudes, resposta a incidentes, entre outros aí, para que possa contribuir no monitoramento, na prevenção e no combate de ataques. É utilizar as ferramentas, né, de DLP, as ferramentas de gestão de acesso, enfim, de controles. O importante é que a integração dessas áreas no data science, ele permite uma abordagem aí mais sofisticada e eficiente para resolver problemas complexos, né, tanto na prevenção quanto na investigação das atividades forenses. Aí nós temos, né, olhando aí no ponto, né, de uma convergência entre a perícia digital, né, e o data science na era hoje, que tudo é digital, né, ele vem mostrando aí um grande desafio dessas áreas, né, mas que podem contribuir, colaborar fortemente em todo o processo de investigação e de perícia. A perícia digital, ela tem por objetivo justamente detectar o modus operandi, coletar provas, gerar evidências para que a investigação ela tenha um sucesso. E quanto menor esse tempo, melhor. O data science ele contribui no sentido de aplicar métodos científicos, processos e sistemas para extrair esse conhecimento e o valor desses dados. Elas se convergem muito quando nós estamos falando da complementaridade de técnicas. Então, a perícia digital ela utiliza técnicas de data science para extrair informações relevantes de dados digitais, como textos, imagens, vídeos, que eu já comentei, e o data science ele utiliza técnicas da perícia digital para garantir a integridade, né, a admissibilidade e a confiabilidade aí dos dados analisados. Então, um se vale da técnica e da experiência do outro. Ele também se valem da colaboração profissional, técnica. A perícia digital e data science, eles necessitam de profissionais altamente capacitados e com conhecimento cada vez maior, evolutivo. E aí não só técnico, mas também conhecimentos jurídicos, conhecimentos de comunicação, né, que são capazes de lidar com dados aí complexos e sensíveis. A colaboração entre peritos, cientistas de dados, investigadores, né, os órgãos judiciais, aí, juízes, promotores e etc., ele é fundamental para o sucesso aí de uma análise pericial, de uma investigação pericial. Ainda na intersecção aí tem a criação também de
plataformas. Então, a perícia digital, o data science, eles possibilitam a criação de plataformas integradas, né, inteligentes para a gestão e análise desses dados todos aí, como banco de dados, né, sistemas de busca, dashboards, enfim, entre outros aí, ok? E olhando para o lado, né, da perícia do data science aí também como desafio, né, eles possuem aí algumas questões quando nós olhamos para a complexidade também. Então, nós temos a complexidade e volume de dados. A perícia digital data science, eles lidam com dados cada vez mais complexos e volumosos, né, provenientes aí de várias fontes, de vários formatos, redes sociais, principalmente redes sociais. É um desafio muito grande dentro da perícia fazer uma investigação atuando dentro de mídias sociais. Existe o rastro digital, que ele é perseguido, mas a mídia social ela se pulveriza muito grande. E aí exige o uso de ferramentas e técnicas mais avançadas. Nós temos a própria questão ética, né, e legais. A perícia digital aí, o data science, eles envolvem questões éticas, questões legais relacionadas com o uso de dados, como a privacidade, né, da pessoa, o consentimento, a proteção dos dados. Nós olhamos para as leis de proteção de dados que falam da transparência, da finalidade, da necessidade. É preciso ter um cuidado muito grande para respeitar esses direitos e deveres dos indivíduos e das organizações, bem como aí as próprias normas e regulamentações vigentes. Quando nós estamos atuando dentro de um processo de investigação, de perícia e também, né, de segurança da informação, fazendo toda a análise lá da segurança da informação da empresa, nós sempre temos que tomar cuidado na atividade que a empresa desenvolve e no tipo de dado que ela trabalha. Porque existem diversos regramentos, né, diversos arcabouços legais que giram e que podem estar limitando essa atividade dela. E dentro de uma atividade de investigação, de perícia, você tem que tomar cuidado pelos caminhos que você está tomando ali. E os próprios riscos e ameaças. A perícia digital, ela, né, como data center, eles estão aí expostos a riscos e ameaças. Nós falamos bastante aqui sobre isso, né, como ataques cibernéticos, a própria falsificação de dados, perda de dados. E é importante, é preciso adotar aí medidas de segurança dentro da empresa, né, como criptografia, backups, autenticações seguras, duplo fator de autenticação. Para quem não sabe o que é aquele autenticação do Gmail, por exemplo. Quando você vai entrar no seu e-mail, você bota seu usuário e senha e ele manda. Ou ele manda um código para o seu celular, ou ele manda para o seu e-mail. É um duplo fator de autenticação, para validar de fato. E aí é preciso ter essas medidas implementadas no dia a dia para que nós possamos, de alguma forma, controlar, né, e monitorar o andamento das atividades. Nós temos que ter em mente que o uso da inteligência artificial, o uso do data science, ele é um fator de suma importância no dia a dia corporativo. E dentro do processo de investigação e de perícia, ele vem se tornando cada vez mais relevante. Por N fatores que nós estamos vendo, né, mas principalmente pela qualidade, pela redução do tempo de um processo de investigação, de análise. E aí, quando nós saímos da área criminal e nós vamos para a área privada, né, essa resposta a incidentes, onde muitas vezes você precisa se valer de uma perícia forense, né, esse tempo que ele reduz aqui pelo uso do especialista, da inteligência artificial, do data science, ele é de suma importância para a empresa, às vezes, não ter um impacto, inclusive, financeiro. O tempo de resposta, né, ou a perda que ela pode ter financeira, ou até mesmo o processo de penalização pelas autoridades. A gente vai para o mercado financeiro, por exemplo, tem Bacen, tem várias outras regras, mercado de saúde, né, nós temos Anvisa, tem resoluções do Conselho Federal de Medicina, entre várias outras aí. O tempo de resposta, ele quanto maior for, menor, muitas vezes, é o prejuízo financeiro dessa empresa. Então, é importante ter em mente essa necessidade, né, crescente de se trabalhar com essas tecnologias, mas não esquecer que essas tecnologias ela vem também para atuar do lado negativo. E o lado negativo acaba sendo muito mais rápido, muito mais pesado, porque eu brinco bastante, o pessoal fala, pô, mas eles estão tão à frente, como assim, né? É o trabalho deles.
No fundo, é o trabalho deles. O objetivo é encontrar técnicas, é encontrar meios de poder atuar no crime. E aí, quanto maior o sucesso deles, né, maior é o resultado financeiro para eles. É uma empresa, né, pessoal? É uma empresa como uma outra qualquer. Né? Ou seja, em resumo disso tudo, né, a inteligência e a perícia estão no coração da revolução do data science, quando falamos de uma investigação criminal, numa investigação forense. Né? Essa capacidade de processar, de analisar altos volumes de dados em tempo recorde, ele é de suma importância para o processo de análise, para o processo de investigação e também no processo de resposta a incidentes. A perícia digital, ela utiliza de todo esse arcabouço para principalmente gerar também provas concretas, né, gerar caminhos de investigação cada vez mais assertivos. No processo de investigação, de perícia, você, né, segue linhas de investigação e a inteligência artificial, data science, ele contribui dentro desse processo para equilibrar. Então, equilibrando a inovação tecnológica com questões éticas, com questões legais, a possibilidade de sucesso, a possibilidade de redução, inclusive, de investimentos de custo, ele é cada vez maior, cada vez menor para a empresa. Ok? Acho que é isso, pessoal. Tentei aqui ficar dentro do nosso tempo. Né? Aqui tem meus dados aí, o QR Code leva direto lá para o meu Instagram. Eu agradeço aí a oportunidade, o tempo, mais uma vez, aí de todo mundo, de ter ouvido aí. Eu tentei passar um pouquinho do que é esse universo do data science e da inteligência artificial dentro dos processos aí, principalmente de investigação e de perícia. Eu acho que é isso. Aí vamos lá vamos para algumas dúvidas, perguntas aí, Vá. Excelente, Ayrton, maravilha. Vamos deixar a sua tela aí com o QR Code, o pessoal ir escaneando e entrando com os dados, né? E vamos lá. A primeira pergunta é do Lauro Jorge. Quais são as ações legais inerentes à utilização de reconhecimento facial não autorizada, principalmente por empresas nas redes sociais ou mesmo em corredores de shopping, por exemplo? Isso sem falar do uso por governo para controle da população. Tá no mudo. Aí. Agora sim, cliquei sem querer, desculpa. Quando nós falamos de reconhecimento facial, existem alguns pontos que precisam ser analisados e levados em consideração. Mas, em resumo, toda vez que nós falamos de uso de reconhecimento facial por governos, ok? Existem algumas legislações que permitem esse tipo de uso para fins de políticas públicas. A própria Lei de Proteção de Dados, a LGPD, 13.709, ela fala, né, do uso, existe base legal, ou seja, dentro dela, são 10 bases legais previstas, do uso de dados pessoais, e a imagem do conhecimento facial é um dado pessoal, no uso para políticas públicas. Então, quando nós falamos agora, na época do carnaval, nós tivemos muito uso disso, já vem ao longo dos anos, mas esse ano cresceu bastante, do reconhecimento facial. Ele é permitido, ok? Não tem a necessidade de ter uma autorização do público em geral. A grande questão é como ela é utilizado, não pela própria força policial, né, pelas autoridades, mas a tecnologia que é utilizada. Cuidado que tem que se ter é pelo falso positivo. Hoje nós sabemos que o uso do reconhecimento facial, baseado em questões raciais, em outras questões econômicas, etc., ele já não funciona mais. Então, existe embasamento legal, ele pode ser feito, não tem problema, tá? Mas é o cuidado que tem que se ter. Quando nós vamos para a iniciativa privada, aí modifica um pouco mais. Apesar de, por exemplo, em corredores de shopping, ele está usando sistema de monitoramentos para fins de segurança, o reconhecimento facial ele já não é permitido. Ou seja, para ele utilizar uma tecnologia de reconhecimento facial em câmeras dentro do ambiente privado, ele precisa justificar qual é a finalidade. Alguns shoppings no mundo, né, estão utilizando isso
com argumentos de não, identificar, contribuir na segurança pública no sentido de identificar criminosos que estejam circulando aí. Mas, para isso, você tem toda uma tratativa que tem que ser feita junto aos órgãos de segurança pública. No Brasil, isso é um pouco mais complexo. Tem que ser tratado com mais cuidado. Como também dentro da área educacional, né, reconhecimento facial, até mesmo para entrar em prédio. A gente anda pelas cidades, a maioria dos prédios que estão usando reconhecimento facial, eles estão colocando as plaquinhas, principalmente de proteção de dados. Ou seja, eles estão seguindo uma obrigação legal também de informar, né, o para que eles estão coletando esse dado. E você pode se recusar, tá? Para quem não sabe, no prédio, por mais que você pode se recusar, fala, olha, é um direito que você tem, inclusive dentro da lei de proteção de dados, ok? Excelente, Ayrton. A próxima pergunta é do Eduardo Gomes. As imagens ainda são aceitas em processos? Como distinguir uma imagem real de uma deepfake technology? As imagens são aceitas, tá, Eduardo? E cada vez mais elas são aceitas. O que tem dentro do processo de perícia é justamente toda a parte de rastreabilidade. Né? Nós temos que manter todo me fugiu a palavra agora da cabeça, mas eu vou lembrar. Né? Ou seja, manter todas as evidências, manter todo o processo seguindo o rito obrigatório para que esta imagem seja aceita em juízo. Então, isso é aceito e cada vez mais é aceito. Agora, a identificação de uma deepfake, ela é cada vez mais difícil, tá? A olho nu. Tem tecnologias para isso. Eu mostrei o vídeo para vocês aí, do jornalista ali, ele se passando pelo Tom Cruise, né? E vocês viram que é perfeito. O momento ali até mostra o jornalista do lado de cá, né, fazendo toda a encenação, e do outro lado a inteligência artificial criando. E ela é perfeita. O Fantástico, ele teve, 2 semanas atrás, um jornalista no Brasil também fez uma montagem dessa. Então, infelizmente, tá, ela vem sendo cada vez mais difícil a identificação. Tem tecnologias para isso, mas existe um custo alto para a empresa investir nisso. O melhor caminho, na dúvida, é contratar a pessoa. Né? Se você... Tanto que, assim, existem reuniões que estão começando a voltar para o presencial, com medo da deepfake. Né, de você estar com um interlocutor que ele não existe ali. E como existe uma evolução muito grande, onde a inteligência ela vem cada vez mais tratando, né, naturalmente esses dados para que ela possa interagir, fica cada vez mais difícil mesmo. É o antigo, né? Entre em contato, liga, vamos ter, é você mandou esse vídeo, você está ali nesse áudio, tá? É o caminho que, por enquanto, nós temos ainda. Excelente, Ayrton. E para finalizar, a pergunta do Ayrton. Sobre as deepfake, como a justiça brasileira a utiliza ou deveria utilizar? Digo, pois os juízes recolhem provas ou suspeitas de prova e alguém pode muito bem forjar provas com IA e deepfake para incriminar falsamente um réu. Ele completa aqui o seguinte: fora os grupos políticos que se utilizam disso para fazer coisas semelhantes nas redes sociais, através de narrativas ou simplesmente vídeos ou postagens falsas. É assim, tá? Primeiro, a deepfake, propriamente dita, ela é um crime, ok? Questões políticas, questões... eu citei o exemplo da própria lei do cyberbullying, que foi o uso de imagem de meninas, né, crianças, por outras crianças que criaram... Isso tudo é crime, ok? Então, essa divulgação, a fake news, principalmente, ela cresceu muito ao longo dos anos, principalmente o último período eleitoral para cá. Isso tudo ele é crime e vem sendo trabalhado junto ao Poder Judiciário, né, aos legisladores e etc. Quanto ao Poder Judiciário, ele trabalha com provas, com evidências, tá? Nunca com suposições. E aí é o trabalho justamente do perito. Ele tem que ter cada vez mais conhecimento, cada vez mais experiência. E importante, pessoal, não só o perito criminal, né? Nós temos o perito também forense ou assistente, né, técnico pericial, que nada mais é do que um perito. O nome técnico é esse, né, assistente, mas é um perito onde ele faz a investigação pelo lado da empresa. O objetivo é confrontar com as evidências e as provas apresentadas pelos peritos oficiais, que podem ser os peritos criminais ou os peritos forenses que são indicados pela própria justiça. E aí ela trabalha com evidência. Se esta evidência não conseguiu se detectar
que possa ser, né, fraudulenta, ela foi criada por uma inteligência artificial, ela acaba passando, mas aí não tem jeito, você não conseguiu detectar em algum ponto que ela seja. O que pode acontecer é que a parte contrária, com o uso do perito dela, ela tenha identificada. Então, isso eu passei até aqui, até eu falei, né? O grande problema hoje em dia é justamente isso: é o uso da inteligência, o uso do data science para o lado criminal. E aí a evolução desse conhecimento, e aí o cuidado que a iniciativa privada, que as empresas têm que ter com os especialistas, né, de LinkedIn, que eu brinco, nada contra, tá, pessoal? Está lá, não é isso. Mas esse cuidado tem que ser maior, porque às vezes você acha que você está suportado, você está garantido com um especialista ou com tecnologias indicadas que não estão te apoiando. Então não tem jeito, ok? O aceite pela justiça é sempre baseado em evidências e provas, e aí sim pode ter alguma coisa ali adulterada que não foi detectada, porque se foi detectado ele não vai para lá, né? E quando nós olhamos para o outro lado, o risco ele vem crescendo e aí os cuidados têm que ser cada vez maiores mesmo. Tá? Excelente, excelente, Ayrton. Não temos mais perguntas aqui, deixa eu só confirmar, né? Não temos mais perguntas. E quero deixar aqui aberto agora para você fazer suas considerações finais e despedir desse público que está com a gente nessa manhã. Então, primeiro aí, obrigado, Wagner, obrigado ao Instituto aí, Formation Manager, pela oportunidade de falar aí um pouquinho sobre a área de data science, inteligência artificial, dentro do universo de segurança da informação, de perícia, que é pouco conhecido, né, mas é muito utilizado. Obrigado pelo tempo de todos aí, pela oportunidade também de esclarecer, me colocar à disposição, meus contatos ficaram aí, né, no que vocês precisarem, pode me procurar também no LinkedIn, WhatsApp, a gente está sempre aí à disposição, ok? Obrigado, Wagner, obrigado, Eduardo e Davi também, por mais essa oportunidade aí de compartilhar um pouco de conhecimento. Maravilha, Ayrton. E deixo aqui, então, a gratidão em nome da AB Info e do Instituto Information Management por você ter aceito estar com a gente nessa primeira edição do Data Science Leaders. E nos encontraremos em breves eventos, ok? Obrigado, um abraço para todos aí. Um abraço, Ayrton.